Pois bem, continuando então, passemos agora ao elemento voluntariedade, elemento volitivo, aquilo que está na cabeça do agente, elemento subjetivo, aquilo que diz respeito ao sujeito. O elemento subjetivo é o dolo, o crime é doloso, esse crime não admite modalidade culposa. Então esse dolo de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, visando, e aí vejam, há um elemento subjetivo do tipo penal, um elemento especial. Qual é essa vontade especial? O chamado antigamente pela doutrina de dolo específico. O dolo específico é de quê? Obter uma vantagem econômica indevida. Tá certo? Então obter a finalidade do agente é constranger mediante violência ou grave ameaça para que a vítima faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa para que ele, agente, obtenha uma vantagem econômica indevida. Muito bem. Pessoal, se essa vantagem que é visada pelo agente não é uma vantagem econômica, ele emprega violência ou grave ameaça, ou seja, ele constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça, mas não visando uma vantagem econômica, mas uma vantagem de natureza meramente moral, para que a vítima não faça alguma coisa que a lei autoriza ou faça aquilo que a lei não manda. O que nós temos aí? Mero crime de constrangimento legal. Perfeito. Se esse constrangimento é empregado para que a vítima, mediante violência ou grave ameaça, para que o agente obtenha algum tipo de vantagem de natureza sexual, o que eu tenho? Crime de estupro, lá do 213, muito bem, crime de estupro. Se a vantagem que o agente quer é de natureza sexual, eu tenho o crime de estupro que nós vamos estudar nas próximas aulas. E se a vantagem é devida, se mesmo o agente empregando constrangimento mediante uma violência ou grave ameaça, mas para obter uma vantagem que ele entende devida. É uma dívida que estava sendo devida para esse agente. Ele constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, para receber o pagamento de uma dívida que era devida, que a vítima realmente devia para ele. Não temos o crime de extorsão. Temos um crime chamado exercício arbitrário das próprias razões, lá previsto no artigo 345 do Código Penal. É um crime contra a administração da justiça, né? Já que a ninguém é dado como regra fazer justiça pelas próprias mãos. Cuidado, hein? Não é justiça com as próprias mãos. Você não vai botar as mãos no liquidificador e bater para virar justiça. É pelas próprias mãos. Fazer justiça pelas próprias mãos, em regra, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. A chamada autotutela, a autoproteção do seu direito, em regra, é vedada. Tem que se socorrer do poder público e muitas vezes até mesmo do poder judiciário para satisfazer nossas pretensões, mesmo que legítimas. Excepcionalmente, o nosso ordenamento jurídico aceita, né, fazer justiça pelas próprias mãos em situações urgentes, situações de perigo iminente, que se você não fizer aquilo, o seu direito vai perecer. É o caso da legítima defesa, o estado de necessidade, os atos de defesa da posse, lá no direito civil, tá certo? Mas, via de regra, não. Sob pena de você estar incidindo aí no crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é uma forma de fazer justiça pelas próprias mãos, de forma arbitrária, de forma não autorizada pelo ordenamento jurídico. Muito bem, beleza, gente? Então vamos evoluir então, vamos lá, vamos adiante. Consumação e tentativa. Consumação e tentativa. Esse crime de extorsão, ele é crime formal. Crime formal, ao contrário do roubo, que é um crime material. Mais uma distinção. Roubo é crime material. Se consuma com a produção de um resultado naturalístico. Uma alteração, uma modificação do mundo exterior. Com a subtração da coisa. Aquela coisa que estava na esfera de disponibilidade da vítima, quando subtraída pelo agente no roubo, ela deixa de existir para aquela vítima. A vítima deixa de dispor daquela coisa. Ela não pode mais usar, gozar, dispor, vender, alienar, não pode fazer mais nada. Ou seja, a coisa sumiu para ela. Houve uma modificação do mundo exterior. Esse crime é material. A extorsão não. A extorsão é crime formal. Embora haja a possibilidade de um resultado naturalístico, que é o quê? A obtenção da vantagem pelo agente. Embora haja essa possibilidade, a obtenção da vantagem indevida, o tipo penal não está exigindo essa obtenção de vantagem. Ele se contenta com menos. É um crime de consumação antecipada, ele é um crime cortado. A doutrina chama de crime cortado, tá? Crime cortado, é um crime formal. Olha aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem devida. Com o intuito, basta que ele haja com esse intuito de obter a vantagem devida, o crime já está consumado. Embora essa vantagem devida ele possa vir a auferir no futuro, isso é mero exaurimento do crime.
Isso não é mais consumação, já passou da consumação. Lembram lá no direito penal 1, das fases do iter criminis, do itinerário do crime, do caminho do crime? Cogitação, primeira fase, aquela que se passa na cabeça do agente, planejamento, tudo mental. Preparação, onde ele começa a angariar meios materiais para poder praticar a infração penal. Execução, quando ele inicia os atos de execução, que normalmente são quando ele começa a praticar o verbo do tipo penal. E a consumação, quando estão presentes todos os elementos da definição legal do crime. O exaurimento vai além do iter criminis. Então, nesse caso aqui, da extorsão, que se contenta meramente com o constranger, com o intuito de obter a vantagem lícita, se ele efetivamente receber essa vantagem lícita, ele está só exaurindo o crime, ele está indo além, ele está obtendo o proveito econômico que ele queria desde o início. Isso vai servir para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, que o juiz vai só pesar ali na dosimetria da pena. Perfeito? Mas a consumação não precisa obter a vantagem econômica indevida. Basta que ele empregue o constrangimento mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter essa vantagem indevida. Muito bem, gente? Entenderam aí? Crime formal, crime de consumação antecipada, a obtenção da vantagem é mero exaurimento. Nesses crimes de extorsão, o legislador está protegendo ali o bem jurídico patrimônio de uma mera exposição a perigo de lesão. Mesmo que não sofra lesão no patrimônio, mas só o fato de expor a perigo ali, de lesão, o risco de lesão patrimonial à vítima. Então esse crime o STJ já editou até a súmula, né? Agora vem bem a calhar aqui a esse propósito a respeito da natureza dessa classificação quanto ao resultado do crime de extorsão se tratar de um crime formal. Nós temos a súmula do STJ de número 96. Súmula de número 96. Atente lá, atente lá. Olha o que diz a súmula 96 do STJ. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida à violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula 96. Então veja, olha aqui como é interessante você saber isso aí para efeito, se o crime é formal ou material, para efeito de consumação e tentativa. Então vamos lá, por exemplo, olha aqui. Aquele camarada que estava caminhando na rua, que foi abordado pelos agentes que com emprego de arma de fogo, né, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o forçaram a entrar no carro. Dentro do carro, subtraíram os objetos que estavam ali com ele. Estava tirando o seu relógio, sua carteira, pegando o dinheiro do bolso, seus pertences, seu cordão. Nesse momento, a polícia tinha visualizado, alguém visualizou, ligou para a polícia que rapidamente estava passando pelo local, abordou os criminosos no carro, prendeu todos eles antes que eles pudessem efetivar essa subtração. Eu tenho aí um crime de roubo, na sua forma tentada, porque efetivamente os agentes não conseguiram subtrair os bens do agente. O roubo é crime material, só se consuma com a efetiva subtração, com o assenhoramento das coisas ali da vítima, da coisa subtraída. Perfeito? Agora digamos que nessa mesma hipótese, esse indivíduo que foi abordado por criminosos num carro, que empregou grave ameaça com arma de fogo, colocou dentro do carro e falaram assim: vamos no banco, pegue seu cartão de crédito, nós vamos sacar dinheiro no banco. Né? E foram até a agência bancária com essa pessoa a pretexto ali de sacar dinheiro. Pediram a senha da pessoa para que fossem sacar dinheiro. Quando os agentes foram descer do carro, um deles foi descer para sacar dinheiro, o policial desconfiou da atitude suspeita, o abordou os outros ali e prendeu todos eles em flagrante naquela situação. Eu tenho o quê? Eu tenho extorsão. Eu tenho extorsão consumada ou tentada? Extorsão consumada. Consumada. O constrangimento já foi empregado mediante grave ameaça com o intuito de obter a vantagem econômica indevida. Então a vítima forneceu a senha, deu o cartão, forneceu a senha para que eles sacassem o dinheiro, independentemente de terem sacado esse dinheiro ou não, o crime já está consumado, porque o crime de extorsão é um crime formal, independe da produção de um resultado. Entenderam então a distinção? Por que é importante saber essa distinção de crime material para crime formal, essas situações em que o roubo e a extorsão são parecidas, que é importante saber a distinção entre estes crimes patrimoniais. Muito bem. Muito bem. Tentativa do crime de extorsão. É possível a tentativa?
já que ele não precisa de resultado. Normalmente crimes que não possuem resultado, a tentativa é um pouco mais de um pouco mais difícil configuração. Fica um pouco mais difícil a configuração, tá certo? Mas o que vai definir realmente se um crime admite ou não tentativa é o fato desse crime ser unissubsistente ou se ele é plurissubsistente. Um crime unissubsistente é aquele em que a conduta não pode ser fracionada em vários atos. Crime plurissubsistente, a conduta pode ser fracionada em vários atos. Então, se eu vislumbrar que um crime pode ter a conduta fracionada em vários atos, é possível que esses atos sejam interrompidos sem que a consumação aconteça, né, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos dar um exemplo aqui. É possível realmente aqui, então, no crime de extorsão, que haja a tentativa, pelo fato desse crime ser plurissubsistente. Digamos que a vítima não se intimidou. Lembra daquele golpe lá, daquele sequestro falso? Daquele sequestro mentiroso que o criminoso liga para a casa da pessoa, ele de alguma forma fica sabendo que a filha da pessoa, algum parente não está em casa, porque ele acompanha as redes sociais, e bastante cuidado com redes sociais, você que fica postando tudo, fica dizendo onde você está, o que está fazendo a cada 5 minutos. Né? Muitos criminosos se valem dessas informações para praticar esse tipo de crime. Esse tipo de extorsão chamado falso sequestro, dizendo que estão com a pessoa, aí os pais se apavoram, né, ficam desesperados porque recebem uma ligação, alguém imita mais ou menos a voz ali no fundo, ele diz que está com a pessoa, pede para sacar dinheiro, para transferir dinheiro para a conta, pede uma série de exigências ali, com o intuito de obter uma vantagem econômica indevida. É um clássico crime de extorsão. Mas digamos que você já conhece o golpe, você é esperto, já assistiu aula de direito penal sobre o crime de extorsão, sabe que existe esse golpe e você não se deixa intimidar. Ligaram para sua casa falando que estava com sua filha, com seu irmão, com seu pai, e você está vendo lá seu pai do seu lado sentado assistindo televisão. E a pessoa está lá, eu vou matar seu pai, ele está com a gente, eu vou matar seu filho, sua esposa, sua sogra, imagina, meu Deus do céu, vai matar minha sogra. E aí você sabe que é mentira e não se deixa intimidar. Veja, houve início de atos de execução. Ele está empregando o constrangimento mediante grave ameaça, com o intuito de obter uma vantagem devida, mas isso não foi idôneo ali constranger. Então você não se intimidou. Então é, sim, uma hipótese de tentativa. Esse caso daqueles camaradas que eu falei para vocês que iam no carro, quando eles iriam abordar a pessoa com a arma de fogo para colocar no carro. Lembra dessa hipótese? Digamos que na hora que eles desceram do carro ali para abordar a vítima, puxaram a arma para forçá-la a entrar no carro, essa pessoa conseguiu se soltar e saiu correndo. Ou tiveram azar, a polícia vinha atrás e verificou e rendeu todos eles e os prendeu em flagrante. Vejam, são hipóteses claras ali, manifestas, de que eu posso ter sim a forma tentada desse crime. Ok, gente? Muito bem. Vamos lá para as majorantes da pena e qualificadoras. Portanto, causas de aumento e qualificadoras desse crime de extorsão. Vamos lá. Crime cometido por 2 ou mais pessoas. Então, o parágrafo 2º, o parágrafo 1º do artigo 158, o parágrafo 1º do artigo 158 do crime de extorsão, vai dizer: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, essa fração de 1/3 à metade está identificando aí, obviamente, uma hipótese de causa de aumento, uma hipótese de uma majorante. Então, 2 ou mais pessoas. Então veja que a doutrina entende que 2 ou mais pessoas executem o núcleo do tipo penal constranger. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, aqui a doutrina entende que não aceita-se aqui a mera participação. Aquela pessoa que contribui sem praticar o verbo do tipo penal. Aqui só entende os coautores. Entende-se abranger somente os coautores, aqueles que estão cometendo o constranger mediante violência ou grave ameaça. Tá certo? Então, o coautor, digamos que alguém eventualmente emprestou o carro, deu informações, esse partícipe não entraria nesse cômputo, não caracterizaria essa majorante aqui do crime cometido por 2 ou mais pessoas, porque esse cometido que o parágrafo 1º falaria seria somente na forma de coautoria, seria o cometer praticando o verbo constranger, aqueles que no local realmente da prática da infração penal praticam o verbo nuclear, o verbo núcleo do tipo constranger. Perfeito? Então, da mesma forma que nas outras hipóteses de furto, de roubo, os inimputáveis,
as pessoas que não foram identificadas eventualmente vão entrar no cômputo, desde que haja prova realmente de que havia 2 ou mais pessoas cometendo a infração. Digamos que um deles fugiu, não foi identificado, digamos que um deles era menor de 18 anos, ainda assim será computado para efeito dessa causa de aumento. Muito bem, cometido por 2 ou mais pessoas é a primeira hipótese. Segunda hipótese, crime cometido mediante emprego de arma. Crime cometido mediante emprego de arma. Veja, mesmo com as alterações que nós tivemos na Lei 13.654, lá no crime de roubo, arma branca, arma de fogo, arma de uso restrito, arma de uso proibido, introduzida pelo pacote anticrime, em nada isso foi alterado aqui no crime de extorsão. Aqui fala em emprego de arma, e aí a gente lembra daquela situação que nós já dissemos antes a respeito da compreensão, né, da interpretação extensiva que é dada a esse substantivo aí, arma. Pode ser armas próprias, como armas impróprias, aquelas armas com finalidade bélica, ou seja, foram feitas para matar, para ferir, né? E instrumentos que não foram feitos com a finalidade bélica, a finalidade de ataque e defesa, simplesmente foram feitos para serem instrumentos usuais aí das pessoas no dia a dia, inclusive instrumentos de trabalho, faca de cozinha, facão, né? Mas foram empregadas como arma. Então aqui o entendimento majoritário na doutrina é de que a arma aqui engloba as armas impróprias e as armas próprias. Muito bem. A ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, já sabemos, é incapaz de configurar a majorante em emprego de simulacro de arma de fogo, imitação de arma de fogo, brinquedo, arma de brinquedo, tudo isso é incapaz de gerar a majorante, embora possa ser meio idôneo a caracterizar a grave ameaça para a forma do caput, a forma simples. Tá? Embora a arma de brinquedo, o simulacro de arma, seja capaz de intimidar e possa caracterizar a forma simples prevista no caput do artigo 158, ele não é suficiente, ele não basta para caracterizar a majorante do parágrafo 1º. Mesma coisa que nós falamos a respeito do roubo, né? Mesma coisa que nós falamos a respeito do roubo. Isso já é simulado no STJ. Qualificadoras, vamos lá. Então, superamos aqui as majorantes, passamos então aqui para as formas qualificadas. Então, a primeira delas, lesão corporal grave e morte. Lesão corporal grave e morte. Então, se do fato da extorsão houver resultado de lesão corporal grave ou morte, se houver lesão corporal grave ou morte, nós temos aí uma hipótese qualificada. Tá? Nós vamos ter uma hipótese qualificada. Isso está previsto no parágrafo 3º. Tá certo? Está previsto no parágrafo 3º. Esse resultado de lesão grave ou morte necessariamente há que ser culposo ou doloso. Tanto faz se esse resultado deriva de dolo ou de culpa. Obviamente que isso vai importar ao juiz na hora da aferição das circunstâncias judiciais do artigo 59, né? Vai pesar mais se for dolosa, se for culposa, o juiz vai pesar um pouco mais na dosimetria da pena. Sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago, vamos lá, o chamado sequestro relâmpago. O parágrafo 3º do artigo 158, ele qualifica quando o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima. Então aqui é a extorsão em que há uma restrição da liberdade da vítima. Restrição da liberdade da vítima. É o conhecido como sequestro relâmpago, aquele que a pessoa é pega ali na saída do trabalho, na chegada da agência bancária, que ela vai sacar um dinheiro ali, e ela é arrebatada e é privada da sua liberdade ali, para que os agentes comecem a sacar dinheiro, vai em determinados locais, faz compra com o cartão dessa pessoa. Então nós temos aí uma hipótese de sequestro relâmpago. Lembre que nós temos lá no roubo uma hipótese parecida, de um roubo com privação da liberdade. É diferente. Lá no roubo, priva-se a liberdade da vítima com o intuito de subtrair as coisas. Lembrem que o verbo do roubo vai ser sempre o verbo subtrair, arrebatar da vítima. Tá? Na extorsão, nós não vamos subtrair da vítima, nós vamos exigir essa vantagem devida mediante constrangimento consistente numa violência ou grave ameaça para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. E aí falamos, a contribuição da vítima
é importante. A conduta da vítima é importante. É importante que a vítima, por exemplo, forneça a senha do cartão de crédito. É importante que a vítima faça uma transferência bancária que só ela pode fazer. É importante que a vítima assine um cheque, assine uma nota promissória, deixe de cobrar uma dívida, por exemplo. Então vejam, são situações que só a vítima pode fazer. A colaboração da vítima, como já falamos anteriormente, ela é essencial para a configuração do crime de extorsão. Ok? Vamos dar um intervalozinho agora de novo e a gente retorna novamente tratando aí da continuidade do crime de extorsão nessa qualificadora da privação da liberdade da vítima. Ok?